Se você quer saber o que suco de uva, suco de manga e água tem a ver com os seus direitos à aposentadoria no INSS, você precisa assistir esse vídeo. INSS é assunto sério, mas aqui fica fácil. Eu sou a Renata Ruban, advogada, e nesse canal eu te ajudo a entender os seus direitos no INSS de uma forma simplificada. E se você se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like e toca aqui no sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos. Tem uma dúvida muito comum em relação à aposentadoria, aos requisitos de aposentadoria, principalmente quando a gente fala de aposentadoria por idade. De uma forma bem simples, como é a proposta aqui do canal, eu vou te mostrar, representando os requisitos da aposentadoria, esses três copos: idade, carência e tempo de contribuição. Então, para você conseguir se aposentar, você precisa preencher esses três copinhos. Antes da reforma de 2019, tinha os requisitos lá diferentes. Tinha as aposentadorias por idade e as aposentadorias por tempo de contribuição que não tinham necessariamente uma idade mínima. Depois da reforma, e mesmo com as regras de transição, uma delas só não tem idade mínima e ela é bem restrita. Então, eu vou partir do pressuposto que a idade passou a ser um requisito mínimo para todas as aposentadorias, tá? Então, para representar a idade, eu vou usar esse primeiro copo e vou usar água. Para você conseguir se aposentar, você precisa ali ter a idade mínima. O requisito da idade mínima está aqui representado nesse primeiro copo com água. Para representar a carência, eu vou usar o suco de uva. Então, o que é a carência? A carência é o tempo mínimo de contribuição que a gente precisa ter para ter direito àquele benefício. É semelhante ali àquela carência de plano de saúde, sabe? Quando você começa a pagar o plano de saúde e precisa ali ter um certo número de contribuições para poder ter acesso a alguns direitos. No INSS é a mesma coisa. Para auxílio doença é uma carência, para salário maternidade é outra e para aposentadoria também tem. São 180 meses de carência. E tem uma série de detalhes ali, por exemplo, contribuições pagas em atraso, elas não enchem o copinho da carência. E tem muita gente que já caiu nessa cilada. Tenho certeza que você conhece alguém, ou conhece alguém que pagou uma fortuna lá, às vezes, de atrasados de uma vez, com a garantia de que se fizesse aquele pagamento, conseguiria se aposentar e deu tudo errado? Pois é, provavelmente essa pessoa não tinha cumprido o requisito da carência, que é ali as contribuições em dia, certinhas ali, de 180 contribuições. Então, a gente vai aqui simbolizar o tempo de carência com o suco de uva. Carência são 180 meses ali das contribuições. E por que é muito comum essa confusão de carência e tempo de contribuição? Você fala, Renata, mas se eu tenho a carência, eu tenho tempo de contribuição. Não necessariamente. Os requisitos de contagem são diferentes. E o tempo de contribuição, ele varia. Apesar da carência ser sempre 180 contribuições, o tempo de contribuição para atingir ali os requisitos de uma aposentadoria ou da outra, dentre as tantas regras que temos hoje, ele pode ser diverso. Então, se a gente pegar uma aposentadoria por idade da mulher, ela tem que ter 62 anos de idade, 180 meses de carência e 15 anos de tempo de contribuição. 180 meses de carência são 15 anos, mas não necessariamente esses 180 meses de carência equivalerão a 15 anos de contribuição e vice-versa. Para demonstrar de uma forma mais simplificada o tempo de contribuição, eu vou usar aqui o suco de manga, que é de outra cor que eu acho que fica claro. Então, às vezes, o que pode acontecer é ter o tempo de carência, ter a idade e não ter o tempo de contribuição. Ou, de repente, você tem o tempo de contribuição, sim, mas não cumpriu a carência, porque faltavam algumas contribuições para cumprir carência e foi lá e fez um pagamento em atraso de uma vez, e que aí ele não entra para carência, embora ele entre para tempo de contribuição. É um pouco confuso, mas eu acho que aqui fica um pouco mais simples de entender. Você precisa cumprir a idade mínima para o benefício que você tem
pretensão ali para aposentadoria. Pós-reforma vai acabar equalizando, 62 anos para mulher, 65 para homem, mas temos as regras de transição com idades diferenciadas, tá? Então, essa regra não é final, não é para todo mundo, vai ser para as pessoas que entraram no INSS depois da reforma de 2019. Então, não se baseie por isso, mas tem a idade mínima, a carência para todos os benefícios de aposentadoria é de 180 contribuições e o tempo de contribuição também vai variar. Ele vai ser um pedágio de tempo de 50% do tempo para uma regra, um pedágio de tempo de 100% para outra regra, pontuação que junta com a idade para dar o mínimo, mas de qualquer forma tem que ter a carência. Enfim, o que a gente precisa entender é que são 3 pilares diferentes: idade, carência e tempo de contribuição, e onde os dois aqui não se misturam. Um é suco de uva e o outro é suco de manga. Você quer visualizar um impacto na prática dessas diferenças? Se você tem ali contribuições abaixo do salário mínimo, elas hoje não contam nem para tempo de contribuição e nem para carência. Então, quando você faz ali a complementação, ajuste, agrupamento, enfim, quando você corrige essas contribuições abaixo do mínimo, aí elas começam a subir aqui os copinhos do tempo de contribuição e da carência. Isso é especialmente importante para quem já está mais perto de se aposentar, porque às vezes não adianta você ter ali o tempo de contribuição suficiente se você não tiver preenchido o requisito da carência. Eles têm que caminhar lado a lado. E se você chega lá na data, você tem a idade, você tem o tempo de contribuição e você tem todos os requisitos, mas a carência você não preencheu porque um dos períodos que você tem como tempo de contribuição você pagou em atraso, o copo da carência não vai estar cheio. E aí você já tem a idade, já tem o tempo, mas você vai ter que retomar as contribuições mês a mês e esperar para preencher a carência. Ao passo que se você antecipar, se você consultar hoje mesmo um advogado, uma advogada previdenciária da sua confiança, você consegue entender como estão aí os seus copos para você entender quando você vai conseguir se aposentar, com quanto e como que tá cada copo. Olha, eu já preenchi carência, tô perto de preencher o tempo de contribuição e preciso esperar a idade. Ok, é uma possibilidade. Ou eu já tenho a idade, já tenho a carência, mas eu estou esperando preencher o tempo de contribuição. É outra. E, enfim, aqui as possibilidades são muitas e eu não quero me estender muito, senão o que é para simplificar acaba ficando complicado. Então agora você entendeu o que o suco de uva e o suco de manga tem a ver com os requisitos da sua aposentadoria. Se isso fez sentido para você, se você conseguiu entender esse conteúdo dessa forma mais simplificada, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber dessas informações para conseguir se aposentar e ter um futuro mais tranquilo. E eu te vejo no próximo vídeo.